Olá, tudo bem? Graça e paz, boa noite. Noite de quarta-feira, noite de nós termos o nosso tempo de culto de ensino da Palavra de Deus, aprendemos mais juntos sobre a Palavra de Deus, sobre tudo que Deus tem para nós através da sua Santa Palavra. E eu quero assim, sem mais demora, já te convidar para orarmos juntos. Bom, seja muito bem-vindo você que está se conectando agora. É muito bom estar com vocês mesmo remotamente, à distância, mas a Palavra de Deus nos une, o Espírito de Deus nos une. Amém? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque nós podemos romper até o meio dessa semana, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, continua nos fortalecendo, Pai, nos dando graça, nos dando sabedoria, renovando as nossas forças, Pai. Que nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, Pai. Que sejamos edificados a entender qual que é o Teu propósito para a vida de cada um de nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso, Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que se conectam todas as quartas-feiras para aprendermos juntos acerca da Tua Palavra, Pai. A honra e a glória são todas Tuas. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém e amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Hoje eu estou animado. Amém? Graças a Deus. Hoje o tema que nós iremos abordar é um tema bastante importante, interessante e necessário para nós. Eu quero que você anote aí, se você costuma anotar os cultos de quarta-feira, transformados pela graça. Nós vamos falar um pouco hoje sobre ser transformado e transformado pela graça. Amém? A verdade é que de tempos em tempos, todos nós, sem exceção, encontramos áreas nas nossas vidas com as quais nós lutamos. Cada um tem dificuldades particulares e pessoais. Áreas que gostaríamos efetivamente que fossem diferentes, como por exemplo, falhas morais ou hábitos que nos desencorajam, nos desanimam. Cada um de nós, volto a repetir, tem as nossas batalhas e lutas pessoais, diárias e constantes, e lutas muitas vezes que nos acompanham há muitos anos. Mas uma pergunta que eu preciso te fazer: como será que Deus quer que nós nos lidemos com essas deformidades que tanto nos afetam, que tanto nos tiram a motivação muitas vezes? Como nós entendemos que Deus tem um propósito para nós nisso tudo? Uma coisa é verdade, existe uma maneira de encontrarmos liberdade e de sermos verdadeiramente transformados. Sabia? Você quer saber como? Será que existe essa forma? Será que existe essa maneira? A resposta é sim. Existe uma maneira de você encontrar liberdade e ser profundamente transformado. Primeiro propósito, primeiro princípio, o primeiro passo da transformação é reconhecer que você e eu efetivamente precisamos ser transformados. Pode parecer redundante, pode parecer o óbvio, mas muitas vezes nós não vivemos a transformação, primeiro porque nós ainda não temos a consciência de que eu efetivamente preciso ser transformado. Então o primeiro passo é esse: reconhecer, eu realmente preciso ser transformado naquelas áreas da minha vida com as quais eu ainda tenho muita luta. Eu não consegui ainda viver essa transformação. Quando nós falamos sobre graça, e a transformação, como nós ministramos agora, ela vai vir através da graça. A graça é uma verdade desconhecida para muitos. Quando você ouve a palavra graça, o que é que vem à sua mente efetivamente? Graça, o que vem à sua mente? Existe um autor chamado Joseph Cook, que ele colocou uma definição que eu acho bastante interessante, e por isso eu quero compartilhar com você hoje. O autor é Joseph Cook, e ele disse assim: graça não é nada mais ou menos do que a face do amor diante da imperfeição, da fraqueza, da falha e do pecado. A face do amor diante de todas as nossas deformidades, isso sim é a graça. É aquela qualidade no coração de Deus e vem de Deus. Então quero que você já tenha isso muito forte no seu coração. A graça provém de Deus, que o refreia, olha só que interessante, de lidar conosco de acordo com os nossos pecados, ou de nos retalhar contra nós, ou de usar de retaliações contra nós, por causa das nossas iniquidades. É mais ou menos assim. A graça é o que impede Deus de pagar aquilo que nós merecíamos receber pelo nosso pecado. Amém? Graça, então,
para resumir, uma definição que é bastante usada no dia a dia, é um favor imerecido, um favor recebido por quem não merecia receber aquele favor. Isso é a graça. Olha só, a graça de Deus sobre as nossas vidas derrama amor, derrama bondade e derrama favor para todos os que, e aí tem um princípio que é imprescindível para que a graça nos preencha. É imprescindível crer e confiar nele. Nele quem, pastor? Em Deus, em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossos pecados. Esse é o pré-requisito para que a graça nos alcance, para que a graça nos preencha. Você não tem que conquistar a graça. Para receber, você só precisa ter um relacionamento com Deus. E isso é tão importante porque quando eu me coloco diante do Senhor, reconhecendo e me sujeitando a Ele, entendendo que Ele é meu dono, que eu pertenço a Ele, que a graça dele foi dispensada sobre a minha vida de uma forma gratuita, porque jamais eu poderia pagar. Aí sim eu estou habilitado a viver efetivamente a graça do Senhor. E como eu sempre faço toda quarta-feira, eu fui buscar um personagem da palavra para quem a graça foi apresentada, né? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? O nome dele era Nicodemos. Você vai lembrar desse homem, desse personagem bíblico, e para ele a graça foi apresentada. E é interessante que na Bíblia, apenas no Evangelho de João é mencionado a história de Nicodemos, o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Nada se sabe sobre a sua família ou a sua ascendência. Não se tem informações dentro da palavra de Deus de onde veio Nicodemos, qual a família dele, qual a ascendência dele. Amém? Isso é interessante. Uma coisa é certa, isso a palavra menciona: ele era um judeu, fato, e ele era membro do Sinédrio. Pastor, o que era o Sinédrio? Sinédrio era o conselho dos 70 anciãos que dirigia o judaísmo dentro da cultura judaica. O judaísmo, a religião, né, a religião principal, né, dos judeus, existia um Sinédrio, que era um conselho com 70 anciãos que conheciam muito da Torá, do Pentateuco, conheciam muito da palavra do Antigo Testamento, e eles dirigiam o povo no sentido do que eram os direcionamentos religiosos, o que era para ser observado, as festas. Então ele fazia parte desse conselho, desse Sinédrio. Ou seja, Nicodemos, ele conhecia bastante da palavra de Deus. Como membro do Sinédrio, Nicodemos deveria conhecer muito o Antigo Testamento. Naturalmente, ele era um homem muito influente entre os seus pares. Se você olhar em João 3,10, você vai ver isso que eu estou te falando. Ele era muito conhecido, respeitado, conhecedor das leis, ele era um homem influente. Aparentemente, ele foi um homem muito rico. Pastor, por que a gente pode inferir que Nicodemos era rico? Se você olhar lá em João 19:39, quando Jesus morre e o corpo de Jesus é preparado, a palavra diz que ele é o mesmo Nicodemos que a gente está falando agora. Às vezes a gente lê o texto, né, lê o evangelho inteiro e vê o nome, mas não percebe que é o mesmo personagem que teve, né, um evento um pouco antes. Ele usou, e na palavra diz isso, 100 libras de mirra e de aloés. 100 libras dá aproximadamente 34 quilos. Isso era muito caro. Isso era muito caro mesmo nessa época. Então, se você quiser depois olhar lá e anotar, João 19:39 menciona que esse Nicodemos, quando no momento da preparação do corpo de Jesus para o sepultamento, ele foi lá e entregou esta oferta, literalmente falando, para que o corpo de Jesus fosse preparado. Ou seja, daqui dá para a gente sugerir de que ele realmente tinha muitos recursos. Diferentemente dos outros membros do Sinédrio, e é interessante que nessa época aqui, Caifás, outro personagem que a gente vai ver muito envolvido na prisão, julgamento de Jesus, ele era o sumo sacerdote, ou seja, dentro do Sinédrio tinham 70 anciãos, os 70 sacerdotes, mas existia um sumo sacerdote, aquele que era o maioral entre os outros. E na época de Nicodemos, Caifás era esse sumo sacerdote.
Nicodemos tinha real interesse de ouvir Jesus, e isso é interessante. Ele vivia no meio, entre os 70 conhecedores da lei, e a maioria não estava nem aí para Jesus. Mas Nicodemos, dentro do coração dele, veio uma vontade, um desejo de conhecer um pouco mais sobre aquele homem que estava trazendo ensinamentos tão revolucionários para aquela época. E uma coisa que é interessante você ver no texto de João, que fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. A palavra vai nos dizer que Nicodemos procurou Jesus durante a noite. Por que será? A opção de encontrar Jesus durante a noite era mais segura do que ser visto conversando com ele ou próximo dele em público à luz do dia. Vamos lembrar que ele era um membro do Sinédrio, ou seja, uma pessoa que era muito cobrada no sentido de não aceitar os ensinamentos do Mestre, de Jesus Cristo, porque ele fazia parte de um conselho que entendia muito da lei e não viam em Jesus o Messias prometido para a nação judaica, né? Então encontrar com ele durante o dia era muito arriscado, mas ele tinha o desejo e ele foi buscá-lo à noite. E ele, olha só que interessante, você vai ver lá em João 3,2. Em João 3,2 você vai ver que ele, Nicodemos, reconheceu que Jesus era um mestre, olha só que interessante, que ensinava da parte de Deus. Nicodemos teve essa percepção, teve esse discernimento espiritual de que realmente Jesus Cristo era um mestre da lei, que conhecia muito a lei e que falava por intermédio ou inspirado por Deus. Agora, o interessante é que mesmo ele tendo essa percepção, ele ainda era muito preso ao conhecimento humano, a cultura judaica, o Antigo Testamento, o Pentateuco. Ele não via Jesus ainda como o Messias. E por causa disso, em João 3,4, a gente vê uma pergunta que ele faz que é muito conhecida entre nós, né? Quando Jesus apresenta o reino de Deus para ele, e que era importante, necessário nascer de novo, ele responde de uma forma totalmente humana, baseada no conhecimento humano. Pode parecer até um pouco tonto, um homem tão inteligente. Aqui a gente lembra um pouco os nossos avós que falavam, foi para a escola para ficar mais burro. A pergunta dele é muito simplória, se você imaginar. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? Pergunta totalmente bizonha, né, se você imaginar. Mas, aí que está o detalhe, Jesus lhe ensinou a doutrina do novo nascimento, em João 3, do 1 ao 10. Jesus dá até uma resposta para ele, mas ele ensina para Nicodemos: você não está entendendo ainda. Você conhece muito da lei, você conhece muito dos ensinamentos, das escrituras, dos mandamentos, mas te falta uma partícula que é super importante. Eu vim trazer a graça. O que te falta é a graça. Porque se você entender a graça, você vai entender o que é o nascer de novo. O nascer de novo, confrontou as crenças judaicas de que o nascimento físico era mais importante do que o nascimento espiritual. Na cultura judaica, importava ser descendente de Abraão. Por isso que ele foi tão confrontado. Por quê? Os judeus viam neles, e somente neles, os descendentes de Abraão, a nação escolhida por Deus. Isso de fato no Antigo Testamento, mas desde Gênesis até em Apocalipse, todo o Antigo Testamento, Deus já ia dando a amostra de que o tempo da graça chegaria, de que os gentios também seriam alcançados. Mas no Novo Testamento, é uma coisa interessante, em todo o Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus caindo, saindo da presença de Deus por causa da idolatria. Eles iam buscar outros deuses, eles ainda não tinham a percepção do tamanho do Deus que havia escolhido o povo deles como o povo que iria ser o povo que iria herdar a terra de Canaã. Eles ainda não tinham essa percepção. Então, durante todo o Antigo Testamento, o povo ficava caindo por causa de idolatria. Vem o período intertestamentário. Parece que nada acontece, realmente, com relação a profecias, ao silêncio profético. Mas Deus prepara todo um ambiente para o novo tempo, para o que é o tempo do Novo Testamento. E aí uma coisa interessante, durante todo o Novo Testamento, a dificuldade do povo de Israel era com a religiosidade.
porque no Antigo Testamento eles não aprenderam o contexto da lei, como era importante eles serem fiéis a Deus, servirem somente àquele Deus, ao Deus Altíssimo, ao Eu Sou. Eles ficavam flertando com os deuses da terra. No período intertestamentário, esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento de ser judeu, praticante da lei, ele é muito arraigado. E no Novo Testamento, nós vemos eles ainda não entendendo que já era o tempo da graça. Então o apóstolo Paulo, a gente vê ele muito debatendo com os judaizantes. Você vê Jesus Cristo falando muito fariseus hipócritas, aquele pessoal que defendia o quê? A lei, a tradição. E Cristo veio para arrebentar com tudo isso. E Nicodemos não era diferente. Ele tinha sido formado como fariseu, como um judeu, como um sacerdote, como um homem que conhecia muito a lei. E ele, confrontado com o novo nascimento, de certo isso abalou as estruturas de Nicodemos. Mas ele não tinha noção até aquele momento de que para ele estava sendo apresentado o quê? A graça. A graça. A graça que transforma. E olha que interessante, para aquela pergunta tão limitada que Nicodemos fez a ele, Jesus responde de uma forma tão linda, tão maravilhosa. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,6. O nascido da carne é carne, fato. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ali, Jesus já estava mostrando para ele a implantação do reino de Deus nessa terra, do novo tempo. Amém? Do tempo da graça. E é interessante como essa graça é aquela que nos alcançou e nos alcança até hoje. E esse homem que foi confrontado com as crenças, a tradição, tudo que ele tinha aprendido até então, ele foi impactado. Na resposta de Jesus, essa que nós lemos agora, está aquele que provavelmente é o versículo mais clássico da Bíblia. E você deve estar se perguntando: pastor, qual que é? Eu vou te dizer, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça. Amém? A graça que alcança todos nós. Nicodemos, na palavra nós vamos encontrar alguns trechos depois disso. Ele não é muito mencionado, mas nós vemos em João 7, dos 50 em diante, Nicodemos enfrentando os membros do Sinédrio que queriam prender Jesus. Nicodemos, ele foi impactado por essa palavra. A palavra de Deus não nos diz se ele efetivamente se converteu, mas uma coisa é certa: Nicodemos foi impactado pela palavra de Deus. Tanto é que depois nós encontramos lá em João 7, dos 50 em diante, ele defendendo, ele querendo impedir que os fariseus, o pessoal do Sinédrio, prendessem Jesus. Nós encontramos depois, bem mais adiante, em João 19, do 39 ao 42, Nicodemos levou aquelas especiarias que eu falei no começo para ungir o corpo de Jesus e auxiliar no sepultamento. Então um fariseu, um sacerdote que fazia parte do Sinédrio, que teve aquele encontro com Cristo num lugar totalmente afastado, à noite, escondido de todo mundo, depois aparecer em público, sem a menor vergonha, defendê-lo diante do próprio Sinédrio. Depois, no falecimento de Jesus, na morte de Jesus, ele entregaram uma oferta tão excelente, 34 quilos de especiarias que eram tão caras, para ungir e preparar o corpo de Jesus. Esse homem, possivelmente, e aí eu não estou falando que foi, não vou cravar que foi o que aconteceu, a Bíblia não traz nenhum relato acerca da conversão dele. No entanto, alguns eruditos sugerem que ele tenha sido um dos líderes judeus que creram em Jesus. Se você olhar em João 12, 42 e 43, a palavra diz uma coisa interessante. João 12, 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Se ele se enquadrou nesse versículo, na primeira parte, muitos líderes judeus creram nele e permaneceu firme. Isso foi uma grande bênção. Se ele até recebeu, mas depois ficou com medo e negou, aí é só o Senhor que sabe. Amém? Uma coisa é certa: para Nicodemos, a graça foi apresentada. E para nós, todos os dias, a graça é apresentada. Essa graça que transforma o homem, de um homem que procura Deus escondido, mas depois nós lemos nesses trechos que nós compartilhamos agora, não teve vergonha, não teve medo de falar que ele simpatizava, pelo menos, com Jesus Cristo. Ele não teve
o medo de se apresentar. Ele entregou essa oferta tão excelente. E se você avançar um pouco mais na palavra de Deus, tem um trecho em Atos 6, 7. Atos capítulo 6, versículo 7. Fala sobre o crescimento da igreja. Nós já avançamos, Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Em Atos 2, a igreja começa a sua jornada cheia do Espírito, Pentecostes. Em Atos 6 tem a instituição do diaconato, os diáconos são separados para servir na casa do Senhor. Em Atos 6, 7, nós vamos a esse trecho que eu vou compartilhar com você agora. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa interessante. Sacerdotes iguais a Nicodemos se converteram nesse momento que a igreja estava sendo implantada. Amém? E eles obedeciam à fé. Quem nos garante que de repente Nicodemos não foram desses? É uma coisa para a gente pensar. Mas uma coisa é o motivo dessa nossa conversa hoje. A graça foi apresentada. A graça que transforma foi apresentada para um homem que tinha muito conhecimento, mas era totalmente ignorante do que dizia a respeito à graça de Deus. Que nós, nesse tempo em que vivemos, não sejamos como Nicodemos antes de ter esse encontro com Jesus, alheio e ignorante com relação à graça, mas que nós tenhamos essa percepção. A graça nos foi outorgada através de Jesus Cristo. Ela está aqui. Eu preciso crer, eu preciso receber essa graça, eu preciso me submeter a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E assim eu vou ver a transformação que acontece por causa e por meio da graça de Deus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Que a gente possa entender que não é o nosso conhecimento, que não é muitas vezes coisas que nós vimos e ouvimos, mas que nós possamos estar como Nicodemos, querendo conhecer mais de Jesus, querendo saber quem é Jesus, guardando um tempo para meditar e saber um pouco mais sobre o nosso Senhor e Salvador. E aí, abrir o nosso coração 100% para recebermos a graça de Deus, porque ela já nos foi dispensada através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, que você continue tendo uma semana poderosa na presença do Senhor, prosperando nos seus caminhos, guardados, você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Como Nicodemos, eu quero te convidar aqui agora a entregar a sua oferta, o seu dízimo. Amém? Nós vemos aqui um homem que era um sacerdote e que depois, de forma espontânea, sem nenhum tipo de pressão, ele foi e entregou essa oferta tão preciosa num momento tão importante da história do cristianismo para nós. Amém? Quero te convidar, junto comigo, pegar o seu dízimo, pegar a sua oferta, e eu vou orar por você. Eu quero que, em nome de Jesus, você tenha essa percepção de como é bom entregar ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro o Senhor e apresento cada uma das ofertas e dos dízimos dos meus irmãos, Pai. E te peço, Senhor, receba em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos prosperado, tem enchido, Senhor, os nossos celeiros, Pai, a despeito de toda dificuldade. Que em nome de Jesus não falte nada na casa dos meus irmãos, Pai, da Tua igreja, dos Teus filhos, Pai. Que nós possamos continuar sendo guardados e abençoados pelo Senhor. E que nós possamos ter todos os dias o que entregar ao Senhor, porque o Senhor já tem nos entregue. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você agora, junto comigo, receba a bênção apostólica do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e junto comigo a paz do Senhor. Saúde para todos vocês e vamos declarar bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fiquem bem, fiquem firmes em nome de Jesus.